Né? O norte, a região norte, as pessoas não imaginam o que é aquilo, né? A gente vê a Amazônia, a gente pensa em livro, né, mãe de 5, imagino já o livro de ciências dos meus filhos, geografia, floresta, mas há um povo que vive ali no meio, né? Há muito povo, há muita gente ali, e é difícil chegar de um lugar a outro, né? As distâncias são enormes, acho que passou naquele vídeo, né, 200 quilômetros, não é quilômetro em linha reta, né? E aliás, as imagens que agora a gente vai ver... Aqui é o Frei Paulo, né? Todas as imagens que a gente vai ver agora nesse bloco aqui são lá da Amazônia, né? Esse é o Frei Paulo, quem é ele? O Frei Paulo é um italiano, tem a minha idade, tem 47 anos, ele é do norte da Itália, de uma aldeia lá. É curiosa a história dele, ele era noivo, né? Família religiosa, o pai dele não, o pai dele sempre foi cético, ateu, questionava tudo, e a mãe muito religiosa, ele cresceu assim. E a namorada dele também, muito religiosa, e ele, uma época lá, com seus 16 anos, ele sentiu um chamado, larga tudo e me segue, ele não deu muita bola, namorava com ela, até que ele estava pensando já em se casar, o irmão dele casou muito cedo, o irmão dele era o que ele imaginava, assim, fazer um caminho parecido, e os pais da namorada levaram eles para Lourdes. Meu Deus. Para consagrar essa união. Foi o golpe no coração dele. Ele falou que de madrugada ele sentiu um desejo de voltar na gruta, voltou lá. E ele ouvia assim, larga tudo e me segue. E aí ele falava, mas aí a Micaela, o que eu faço com ela? Ele falou, larga tudo e me segue. E aí ele começou a ouvir mais o chamado e deu asas ao chamado. Hoje ele é um frade franciscano, foi destinado à Amazônia logo no começo e está lá há muitos anos, né? Há muitos anos. E se perguntar, não quer ir embora, viu? Não, ele fica no Alto Solimões, o Rodrigo, que é a nossa equipe de jornalismo, teve lá, acabou de voltou faz 10 dias de lá, dessa realidade, né? A comunidade, são 72 comunidades que ele acompanha. E imagina o que é, bom, em Brasília, o que é 72 comunidades, como é difícil visitar, né? As distâncias aqui com asfalto, com táxi, imagina lá, é mata dentro, é floresta dentro, tem algumas unidades que ele só consegue chegar em épocas do ano específicas, que dá para chegar de barco, depois seca, o nível baixa, é só andando pela mata para chegar. É com todo tipo de perigo, né? O Rodrigo comentou, ele falou assim, nossa, eu nunca fiquei tão próximo do meu anjo da guarda. Eu falei, Paulo, vai e fala assim, gente, vamos lá, Santo Anjo do Senhor. Porque é isso, porque é cobra, porque é jacaré, porque é um rio que vai onça, é tudo isso o tempo inteiro. Todos os dias, não é que é um episódio assim, ao acaso. Então e tá lá com a comunidade toda. Que tipo de projetos ali na Amazônia chegam para vocês? Construção de capela, material catequético, essa Bíblia da criança, a gente imprimiu ela. Tem a foto ali também das crianças com essa Bíblia, A gente imprimiu ela na linguagem dos índios de lá, em ticuna, para eles poderem ser evangelizados na sua própria língua. Então tem um diácono permanente que é ticuna, o diácono Anselmo, olha lá, elas estão com a Bíblia. Essa daí já é ticuna, não é português, estou vendo pelo título ali, pelo né? Título. Você aprendeu alguma coisa no idioma ticuna? Só o nome da língua. Não, eu não sei falar nada em ticuna. Mas eles são evangelizados nessa língua, né? E é curioso, porque a gente perguntou para uma líder ali, missionária de umas comunidades, mas por que você acha que a igreja precisa estar aqui? Né? Porque existe essa discussão que a gente vê no mundo ainda, né? Às vezes as pessoas falam, mas por que tem que estar lá? Deixa eles serem índios, aqui eles vivem no paraíso, por que precisa disso? E ela respondeu, porque nós temos o direito de saber que o verbo se fez carne. Nós temos o direito de saber que Cristo está presente, Ele existe. Então, assim, é tão rico ouvir disso deles, né? E poder estar lá, né? Então, por meio da ajuda da CN, o Frei Paulo consegue enviar equipes missionárias, porque ele formou catequistas para estarem nessas comunidades mais vezes. Porque senão ele ia poder visitar o quê? Uma vez por ano? 72 comunidades tão longe assim uma da outra. Hoje, eles vão e ficam 3, 4 dias em cada uma das comunidades. Porque tem canoa para todos irem. E para além da pastoral, a gente vê que a igreja dá visibilidade a este povo que parece que não existe. Sim, levar esperança. Ele falou que quando ele chegou lá, o índice de suicídio era altíssimo. Sim, porque e um povo que se a igreja não está ali, a igreja grita por eles, o Estado não os vê, não os enxerga, são os invisíveis. Então a igreja dá a eles visibilidade, dá voz, torna este povo ouvido. Sim.